sejam todos muito bem-vindos ao KimCast. Hoje falando de um tema que eu acho que eu nunca imaginei que eu ia falar, mas é um tema que eu tô gostando muito e com uma convidada nova e muito especial. Bem-vinda! Muito obrigada, eu tô muito feliz de vocês terem me chamado. Tô muito agradecida. Meu nome é Estela e o André que fez o convite primeiro, aí a Kim me chamou e eu tô muito agradecida por terem me chamado. E hoje então nós vamos falar sobre animes. Animes de uma forma geral, né? Apesar de eu ter aí uma bagagem um pouquinho pequena para falar sobre, mas a gente vai falar sobre isso. E eu quero dizer que eu vou incluir aqui a desculpa que o André me deu quando ele enlouqueceu sabendo que eu comecei a assistir Death Note pelo filme lançado da Netflix, né? Foi bem triste. Tenho mais um pra falar, mas antes eu queria pedir uma desculpa oficial aqui pra Kimberly. Ai, Porque no dia que eu conheci ela, que nós estávamos falando sobre filmes, essas coisas, aí nós perguntamos pra Kimberly alguma coisa sobre. O assunto chegou em Death Note, eu não lembro qual que foi o enredo, mas aí ela falou: Ah, eu assisti Death Note. Aí, ah, legal, você assistiu a série? O anime? Aí ela: Não, assisti o filme, mas você não assistiu o anime? Aí ela falou: Não, só assisti o filme. Aí foi uma comoção geral, todo mundo tava em volta: Não! Como você fez isso? Aí, tipo, ela ficou toda assustada. eu Ela falou: não lembro Gente, disso! desculpa, não precisa me Louca! matar, calma. Aí eu queria Eu pedir não desculpa. lembro disso! Nossa! Eu fiz isso, foi um erro, tá? Eu peço desculpas também, né, por esse erro. Mas eu comecei a assistir o anime Death Note esse ano mesmo. Antes eu tinha assistido o filme, mas já caiu em esquecimento. Eu nem sei o que acontece naquele filme, então tá tudo bem. Então eu vou perguntar para nossa convidada como é a relação dela com esses animes, né? Então, o que você assiste, quando começou, né? Se começou em algum momento que você lembra, Uhum. enfim. Então, eu tenho um irmão mais velho, que ele tem 30 anos, e ele sempre assistiu anime. Então sempre foi uma coisa que tava na vida dele. Ele sempre assistiu anime, principalmente quando passava na TV. E aí, quando eu, tipo, fui crescendo, eu já crescia assistindo animes. Então, os primeiros animes que eu vi era Kaleido Star, Sakura Card Captor, Nadia, Tokyo Mel Mel, e tudo passava na TV. E aí eu fui me apaixonando. E aí o meu irmão não parava de me apresentar, até que chegou um momento onde eu comprava mangás e a gente ia na liberdade de colecionar mangá, ir atrás das coisas, ia em evento de anime, eu comecei a fazer cosplay. Então, tipo, meio que sempre teve na minha vida. E foi uma coisa que me ensinou muito, mexeu muito com quem eu me tornei. E, sei lá, acho que mesmo nos dias de hoje, eu não assistindo tanto anime, não acompanhando tanto, tá muito presente na minha vida ainda. É, É show. eu só queria dar um comentário porque eu nunca na minha vida eu tinha visto alguém que tinha a coleção da Turma da Mônica Jovem. E quando eu ia na casa da Estela, tinha a coleção inteira. Eu fiquei, mano, como assim, cara? Eu Tipo, tenho a coleção até os 50 guardado. cara, Caramba! sim, mano. Eu achava, tipo, muito maravilhoso. E, bom, eu cresci com o irmão do Patrick, com o irmão da Estela, né, que é o Patrick. Então eu também acompanhei muito esse período aí. A gente sempre conversava sobre animes, mangás e essas coisas. E né, eu peguei muita paixão por isso. Desde pequeno eu sempre assisti Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, Samurai Warrior e Yu Yu Hakusho. E aí a partir disso daí eu fui crescendo cada vez mais, consumindo. E, meu, hoje eu sou apaixonado aí. Eu não acompanho tanto os animes recentes, tipo Boku no Hero, eu agora vi Demon Slayers, mas eu preciso me atualizar mais. Eu sinto que esses novos animes são muito legais, eu quero assistir, mas eu tô tentando arrumar um tempo. Show! Tem muito anime que tá chegando no Brasil agora com a Loading, né? Que é uma TV na TV aberta que tá passando animes. E eles estão passando dublados. Então, tipo, muito anime antigo que a gente tem como Claymore, que lançou lá no início dos anos 2000, tá agora, tipo, passando na TV e o pessoal tá amando, né? Então, acho que agora a gente vai ver muitos animes aqui. E provavelmente a galera que tá crescendo agora vai crescer muito mais influenciada pela cultura japonesa. Esperamos que sim, né? Caramba! Nossa, eu não sabia essa desse canal.
Mas bom, minha iniciação assim com animes não foi esse ano, só que na época eu não sabia que eles se chamavam animes, né? Então eu também cresci assistindo Sakura Card Captors, tanto que eu pegava a vassoura e saía gritando pela casa Cataclow, enfim. E eu também assisti muito Naruto, gente. Eu assistia Naruto assim demais, porque eu amava o Sasuke, esse personagem, tipo, era meu crushzinho do desenho, né? Que na época a gente chamava de desenho. Então eu cheguei a comprar DVD, assim, pra assistir Naruto, e foi bem legal. E tem uma coisa que eu descobri esse ano, né? Entrando nesse mundo dos animes, é que o anime, ele é uma adaptação direta, né, do mangá. Foi isso que eu soube, assim, que é tudo exatamente igual. E eu não sabia disso. É basicamente igual. É que assim, os animes antigos, eles eram lançados já com o mangá, tipo, em lançamento. Tipo, o mangá era popular, então vamos lançar os animes. E eles não eram em temporadas, como é hoje em dia. Tipo, hoje em dia a gente tem a primeira temporada de Boku no Hero, e aí a gente já tá, tipo, indo, sei lá, acho que pra 5. E tá acompanhando o que o mangá traz. E o mangá é lançado semanalmente, nas revistas japonesas e tudo mais. Porém, os animes antigos, eles não tinham isso de temporada. Então eram 60 episódios, 70 episódios corridos. O que dava nisso era que uma hora o anime alcançava o mangá. E começava as nossas maravilhosas, as coisas que a gente chama de filler nos mangás, nos animes, que são basicamente coisas que não existem nos mangás e são só encheção de linguiça. Então, por exemplo, Sakura Card Captor tem vários episódios, por exemplo, tem um episódio que eles vão num campo de morango, colher morango, e ela encontra uma carta que é a carta da tranca, da fechadura, sei lá, tipo, não tem isso no mangá. Mas tá lá, porque eles precisavam botar isso em algum lugar pra cobrir aquele espaço do mangá. Então em Naruto tem muito também, tem muito filler, muito filler. E One Piece, que tem 900, sei lá, mais de 1000 episódios, tem filler, muito filler. E se você for em sites, tipo, você encontra listas de como assistir One Piece sem filler. Porque tem mais, tipo, 300 fillers em One Piece inteiro. Caraca, que interessante, né? Eu não sabia. E o One Piece já tá chegando nos 1000, né? Eu acho que a última vez que eu olhei pra dar uma atualizada, ver o que tava rolando, tava em 937, eu acho. E, gente, continua saindo. Não para. E o Oda falando, tipo, ai não, acaba em 5 anos. E aí os 5 anos estão acabando e tá todo mundo tipo, e aí? Quando vai acabar? Cadê? Então. Mas, nossa, é que você falou de Naruto e filler. Eu acho que as duas palavras significam as mesmas coisas hoje. Porque, Sim. meu, Naruto tem tanto filler, mas tanto filler, que eu não conseguia assistir. Eu peguei os melhores momentos pra ver porque eu não aguentava mais. Meu, no meio, tipo, no meio da luta, o cara começa a lembrar o primeiro dia que comeu hot dog, sabe? Tipo, é umas coisas nada a ver, mano. A gente tá ali no meio, naquela empolgação, Sasuke versus Naruto, a luta final. Aí ele, naquela época, a gente foi em tal lugar, né? Foi legal. Nossa, saudades. Saudades. Aí você, mano, é demais, é demais. E, nossa, é verdade, Stella. Você falou uma coisa muito importante que eu não lembrava, que os animes eram corridos antigamente. Sim. Nossa, é verdade. Meu, eu lembro que na falecida Manchete, aquela maravilhosa emissora, eu lembro que eles passavam os animes todos corridos, mano. Todo dia passava um episódio novo e você tinha que ficar lá assistindo até o final. Eu lembro que foi isso com o Yu Yu Hakusho, e que, tipo, o Yu Yu Hakusho tem muitos episódios. Sim. E, cara, E, tipo, sempre chegava num momento onde não tinha mais conteúdo do mangá pra seguir. Então, ou eles colocavam filler, ou se eles tinham que encerrar o anime, eles faziam um final, tipo, que era zaralhado e ninguém queria, e era horrível. E aí todo mundo ficava, tipo, traumatizado com o anime pra sempre. Tipo, Hunter vs Hunter, o de 1991, ele acaba antes da saga que eles vão pro jogo online. E aí, tipo, quando teve a versão de 2011, eles passaram disso. Tipo, eles foram até a saga das formigas, que é bem depois. Então, tipo, hoje em dia tá tendo muito isso, deles pegarem animes antigos, que foram feitos naquela época e foram feitos bem, bem zoadinhos, e trazer de volta tentando restaurar o que eles teriam de bom seguindo o mangá. E aí, tanto que muita gente não gosta dos animes antigos por causa disso, porque eles tinham muito erro, muita coisa fora do mangá, muita informação perdida, muita coisa que não era pra acontecer naquele momento e aconteceu. Poxa. Tem.
na Netflix tem Naruto, né? E Naruto é um anime antigo. E eu também lembro que na época que eu comprei o DVD, eu comprei, tipo, temporada 1, 2, 3. Mas ele é antigo, então ele não seguiu isso ou foi, tipo, as pessoas de hoje em dia que repartiram essas temporadas, meio que deram ali os episódios e tudo mais? Então, o Naruto, ele é mais. Tipo, ele é dividido em temporadas, mas é mais por saga. Tipo, até a saga do Zabuza. Aí é a temporada 1, por exemplo. Não assim, realmente, mas tipo, ele é mais dividido por sagas e por períodos do que por temporadas de verdade. Tanto que é que Naruto demorou muito pra acabar, e aí acabou e teve Shippuden, e aí acabou e teve Boruto. Então, tipo, a gente geralmente conta, tipo, Naruto, primeira temporada, Shippuden, segunda temporada, e aí Boruto, que é o extra. Mas ele é. Eu acho que o Naruto, por ele não querer acabar, ele manteve essa coisa dos fillers. Tipo, muitos fillers só pra gente não acabar. Não vamos encerrar o anime, e pra isso precisa de conteúdo. Então vai, taca alguma coisa aí. Quem quer ser o sorteado da semana de inventar uma historinha louca? Mano, é isso mesmo. Eu fiquei sabendo que. Eu não assisti, gente. Se vocês são fã de Naruto, desculpa. Mas eu fiquei sabendo que foram mais de 20 episódios no episódio. No bagulho que eles estavam dormindo, simplesmente. Tipo, ia ter a luta final lá contra a Kaguya, se eu não me engano. E aí ela aprisionou todo mundo e eles quiseram explorar o sonho de cada um que tava nesses casulos. E aí, tipo, a luta ficou lá parada. Acho que ficaram 2 meses com a luta parada e. Mano, eu não sei, eu sou muito. Tenho muito trauma de filler, sabe? Eu não gosto, não gosto mesmo. E, mano, Naruto, cara, Naruto. Eu não consegui gostar de Boruto ainda, sério. Eu Eu acho que imagino. Boruto tinha muito potencial no início, e aí chegou uma época que era tipo, Naruto. É, Tipo, mas uma coisa legal de pensar é que as crianças de hoje em dia que vão crescer com o Boruto, provavelmente passando na Loading ou em alguma outra emissora, eles vão crescer sabendo, tipo, nossa, você já viu que tem um anime do pai do Boruto? E aí a gente vai ficar tipo, o Naruto? Deixa eu te contar uma coisa. Nossa, gente, sim. Eu li uma notícia esses dias e agora eu tô pensando com o que vocês estão falando, é fillers, né, que chama? Aham. Saiu uma notícia de que a Funimation liberou 3 episódios do Demon Slayer com cenas inéditas. Tipo, eles juntaram do episódio, por exemplo, 1 ao 5, transformaram em um, e dentro desse episódio tem cenas inéditas. Só que Nossa. Demon Slayer, ele tá sendo bem adaptado ao mangá, né? Ele tá certinho. Uhum. Então agora vocês falando isso, eu tô pensando, que cena preocupante. Eu estou preocupada. Só que a Funimation ainda, por enquanto, esses 3 episódios é só pra quem é assinante, né? Então eu realmente não, Uhum. não consegui ver e nem saber mais nada. Pode ser que, assim, pensando esperançosamente, seja alguma coisa tipo, uma ceninha ali besta do mangá que eles cortaram só pra ter tempo, pra não bater o tempo dos episódios. Mas aí também pode ser um gigantesco filler e a gente chora com os fillers. Assim, Ai, filler tem uma coisa muito boa, que é você conhecer os personagens. Tipo, a Sakura, no Sakura Card Captor, você tinha fillers que mostravam os sentimentos da Sakura, mostravam os sentimentos do Toya, do Yukito, do Choran, e por aí vai. Tinha episódio da mãe da Tomoyo, e aí, sei lá, tinha várias coisinhas que ia apresentando os personagens. E Naruto segue mais ou menos a mesma coisa, mas também tem episódios sobre Lamen, e aí, sei lá, a gente fica contente com isso. E depende muito de qual é a produção que a gente tá falando. Tipo, talvez por Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, ser tão famoso, ser tão, tipo, as pessoas estarem tão empolgadas com ele tenha, em vez de ser só um fillerzinho, ser realmente uma coisa especial, de que mostre a Nezuko, o Inosuke, os meninos, ou não. Pode ser uma coisa que a gente olha assim e fique, tipo, pra quê, né? Aquela coisa que a gente nunca pediu, mas tem. é aí que bate o medo, né? é, A gente cria um bom, hype excessivo ali com uma coisa, aí vai ver e fala, tá, ok. Podia não ter, né? Assim. Pô, eu queria só falar uma coisa que, Kimberly, eu te deixei traumatizado com esse assunto do Death Note porque você começou assistindo o filme e se você não gostasse de Death Note eu entenderia nesse caso, mas eu confesso que eu fiz uma coisa similar a isso,
Porque existe uma franquia de animes, assim, que é muito boa, chamada Avatar, né? Que ele se chama A Lenda de Aang. E eu nunca tinha assistido, eu não tinha acesso a Nick, tá ligado? E de manhã eu não conseguia assistir na Globo. Eis que saiu o filme, O Último Mestre do Ar. É o Último Mestre do Ar, né? É isso mesmo. É isso mesmo, porque os nomes, né, eles tiveram a treta lá com o filme Avatar do James Cameron e o James Cameron ganhou. Então, eis que o que eu faço? Eu vou e assisto, começo pelo filme. Assisti o filme e falei, o pessoal tá falando mal, mas eu não entendo. Tem um menino ali, o carequinha, tem os poderzinhos, não sei porque que o pessoal tá falando mal. Eis que me passam uns anos, eu assisto pela Netflix toda a saga do Avatar, tal. Eu nem lembrava do filme. Aí eu fiquei, aquele filme que eu falei que não era ruim. Eu fui assistir o filme. Meu amigo, meu amigo. Não, eu acho meu que Deus. o filme de Death Note, o filme Avatar e o filme de Dragon Ball tá tudo no mesmo saco de lixo. Tá tudo na mesma coisa. A gente pode pegar eles numa trouxinha, fechar e jogar longe. Nossa. Tá, mano, porque olha. Não, fora que ainda temos outras coisas, né, que foram adaptadas, né? Temos o anime de Street Fighter, que foi um ótimo anime, né, adaptado no jogo. Mas nós temos o filme de Street Fighter, que é aquela maravilha da porcaria, que é inassistível. Ai, gente, não. Eu acho que anime é uma coisa que você tem que deixar sendo anime, né? Porque eu acho que a magia tá no que a gente consegue fazer ali nessa animação. E a gente não vai conseguir reproduzir isso no físico ali, né? Seria o. Como é que fala? Que a Disney pega a animação e transforma. O live action. Gente, isso, live action, obrigada. Seria meio que o live action ali dos mangás, mas, meu, não dá, não faz sentido. Eu fico imaginando se pegam, por exemplo, sei lá, é que já teve, né, do Death Note, então não tem como dar exemplo disso. Mas o Demon Slayer mesmo, pega, sei lá, aquelas ondas que o Tanjiro faz quando vai atacar e vai colocar isso num filme em carne e osso. Não tem como, gente. Vai perder a graça, vai ficar feio. E essas adaptações de filmes, elas são americanas, né? Sim, então, a gente tem algumas adaptações que elas são japonesas, ou tem japonesa, tem coreana, que são, em maior parte, eles são feitos em doramas e k-dramas. E aí, a gente tem alguns resultados melhores, entre muitas aspas. Porque, assim, quando a gente traz, tipo, pro americano, ele quer adaptar de uma forma que seja vendível. Tipo, a gente tem que tornar isso interessante para as pessoas têm que querer isso. Já, tipo, quando tá no dorama, quando tá na cultura asiática mesmo, eles sabem que aquela obra, se ela tá sendo feita dorama ou qualquer coisa em live action, é porque ela já é popular, ela já é famosa. A gente não precisa comprar as pessoas, a gente não precisa atrair elas já estão interessadas, elas já estão aqui porque elas querem ver isso. Então elas são um pouquinho melhores. Tipo, tem Samurai X, que são... Quantos filmes desenha, você sabe? 3. Então, e aí é uma saga um pouquinho melhor, sabe? Aquele cuidado, não, é uma história muito grande, não dá pra fazer em um filme, vamos fazer em 3, e por aí vai. Tem animes que são shoujo, que são animes mais de vida escolar, mais tipo romance, essas coisas, que eles são feitos em dorama. Assim, qualidade duvidosa, mas dá pro gasto. Não é tão ruim quanto a americana. Assim, tipo, você realmente tem ali uma similaridade com o desenho. Eu lembrei disso daí que você falou, porque o Death Note ele tem esse filme da Netflix aí, que eu não preciso comentar. E tem uma versão japonesa de um filme um pouco mais antigo, que é exatamente igual o anime. Exatamente a mesma coisa, e em carne e osso fica bizarro. Tipo... a gente vê ali o personagem exatamente igual o L, exatamente igual o Wright, e o Shinigami, o Ryuko, é igualzinho. E a gente fica vendo assim, fica meio... tá... É igual. É igual, mas é bizarro. Cai um pouco no vale da estranheza. Falando nisso, tem Shingeki no Kyojin, que aqui no Brasil foi trazido como Attack on Titan. Acho que pela Loading também. Que é, assim... Vamos concordar que os personagens são um pouco bizarros, tirando ali o pessoal que não é titã, não é gigante, eles são bonitinhos, mas a galera que é titã é um pouco bizarra, um pouco estranha, e aí você vai ver eles no filme japonês e eles são completamente bizarros.
Dá uma sensação muito estranha vendo eles. Dá uma coisa assim, tipo, por quê? Por que estão fazendo isso? Para, tá estranho. Tem gente chorando. Nossa, eu não sabia que tinha um filme desse, meu Deus. E ele tá no maior auge, né? Porque ele parou agora, teve uma pausa, mas aparentemente ainda não é o fim, né? Mas é meio que a temporada final. Então teve bastante coisa aí sobre esse anime. Interessante. Mas você falou de um nome de um estilo de anime que geralmente é adaptado para dorama. E eu acabei lembrando que quando eu comecei, né, a ver os animes, teve muitas pessoas que falaram de anime shonen, né, que é os que mais fazem sucesso. Sim. Então eu queria saber se tem essas categorias mesmo, como é que se divide, enfim. Tem. É que assim, quando. Numa estereotipagem bem machista, bem separatista, a gente tem os animes que são de romance. E aí, tipo, romance, bonitinho, é uma coisa mais escolar. Então, são animes pra garotas, que são os shoujos. E aí, entre shoujo, cai, tipo, Garotas Mágicas, Sakura Card Captor, Sailor Moon, tem... Ai, não lembro como é o nome, é Binankouko, alguma coisa assim, que são os garotos que se vestem de garotas mágicas, eles são transformados em garotas mágicas. E aí, tudo isso são animes shoujos. Tem Harem Reverso, que é quando é uma menina e aí vários caras gostam dela, aí também entra em shoujo. Assim como a gente tem essa mesma coisa, tipo, separada em shonen. Tipo, shonen são animes de ação, são animes de luta, são animes de, tipo, gente que vai sair numa aventura épica e aí vai encontrar algum monstro gigante, vai ter que enfrentar ele. Tem os haréns, tipo... Mas aí tem as subpartições, tipo, beleza, esse anime, ele é shonen, mas ele é shonen e ele também é de romance. Aí, beleza, então é um anime de harém, normalmente. Tipo, geralmente vai ser um cara e várias meninas que querem ele vão ficar correndo atrás dele. Porque, tipo, tem muitos gêneros, tanto de filme, quanto de anime, quanto de série, tudo. E aí eles têm, tipo, os carros-chefes. Tipo, o shonen é Boku no Hero, é Naruto, é Demon Slayer. Só que, tipo, Demon Slayer, por exemplo, é um shonen que ele é muito mais sentimental, ele é muito mais coração. Boku no Hero é muito coração também. E aí as pessoas ficam, tipo, mas faz muito sucesso com as garotas. Não, mas não importa, é shonen. É anime pra garoto. Então, tipo... Entendi. Mas eu queria só dizer uma coisa, porque eu acho que, pelo menos assim, eu só tô falando aqui de Demon Slayer, que é um caso que eu pensei agora. Eu acho que Demon Slayer ficou muito legal, mesmo sendo considerado shonen, por ter toda a ação, né, e o personagem masculino e tal, ali como protagonista. Mas eu gostei, porque ele ficou com uma profundidade a mais que os outros animes, muitas vezes eles não exploram, né? Você vê ali, tipo, o personagem muito melhor elaborado, né? Mas ele tem toda aquela preocupação ali, com aquele amor com a irmã dele, que dá uma profundidade muito grande pro personagem do Tanjiro. Tanjiro. Isso. Eu não consigo falar Tanjiro. Pra mim é o Tangerina. Tangerina. Então, o Tangerina, eu acho que ele tem uma profundidade muito grande por conta disso, né? E assim como todos os outros personagens, né? Eu agora vou entrar em Demon Slayers. Eu gosto de Demon Slayers porque eu acho que eles fazem, não sei dizer se é um filler, mas eu acredito que tenha no mangá. Mas eles aprofundam a história dos personagens no momento certo e de forma certa. Né? Bem diferente do Naruto, né? Que é aquilo que você tá na luta e aí eles decidem contar a história do personagem porque sim. Lá não. Calma, eles estão batendo nos Abusa. Vamos contar a história do Haru. Agora é importante. Agora é importante, a gente tem que saber. Ele tem que saber porque ele veste essa roupa. No Demon Slayer não, Demon Slayer é legal você ver, sabe? Tipo, tem a história lá uma história que me cativou bastante foi a do vilão, que ele tinha a família dele, que ele pegava os outros... Não é yokai, como é que é o nome dos... Oni. Os Oni. Isso, eles pegavam os Oni pra fazer parte da família dele. E aí depois conta a história dele, tipo, de uma forma breve, mas compreensível, e que ficou muito legal, sabe? Eu acho que os fillers deveriam ser feitos assim. Eu também acho, tipo, a gente tá realmente no meio de uma luta, mas tem um porquê, tem um porquê é importante contar, tipo, e o Tanjiro eu acho muito bonito, porque enquanto os outros caçadores de demônio, eles estão tipo, não, vamos matar eles, tem que matar, porque eles são ruins, e nós é mal. E aí, tipo, o Tanjiro, ele já não, tipo, por exemplo, tem aquele Oni que aparece logo no começo, quando ele tá
teste pra virar caçador, que é o Oni que matou todo mundo que era treinado pelo mestre dele. E aí ele tem toda uma compaixão de pegar na mão do Oni, de falar, tipo, eu sei que você estava sozinho, que você se sentia sozinho. Tipo, isso é muito diferente. O Tanjiro, ele é realmente muito diferente dos outros personagens, porque ele realmente se importa, ele vê uma humanidade nos Oni. Tipo, eles são monstros, mas eles já foram humanos. E aí, no mangá, a gente vê que, por exemplo, os Onis, eles não lembram direito de como era a vida deles antigamente. E até porque tem uns que estão muitos anos transformados. Tipo, esse Oni, ele pergunta, tipo, que era a gente tá? Quando eu fui presa aqui era tal, agora já era tal. Então, tipo, tem Oni que tá há muito tempo transformado e que, tipo, não tem noção das coisas que estão acontecendo. E o Kibutsuji, que é o vilão, que eu gosto de chamar ele de Michael Jackson, ele... ele é, tipo, não nisso, porque obviamente ele é completamente pirado, surtado, louco, quer fazer acontecer, mas a galera que ele transformou em Oni é muito isso, de não lembrar do passado. E geralmente eles têm um passado muito sofrido, tipo, as 6 luas superiores, elas têm um passado muito sofrido. Elas, nossa senhora, como o pessoal sofre nesse anime. O escritor não tem dó, não. Enquanto o escritor do One Piece, não vou matar ninguém de besteira. Todo mundo vai ter uma morte importante. O de Demon Slayer tá passando a faca. Tá assim, tipo, nossa, vamos matar esse daqui. Esse daqui precisa de uma história triste. Mata a família toda. Qual o problema? Vamos matar. Eu queria aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta que eu tô muito ansioso pra fazer. Kimberly, você aí como agora adentrando nesse mundo dos animes, dos mangás, você com a sua experiência de Demon Slayers, eu quero saber como foi essa sua primeira experiência com Demon Slayers, o que você achou, quero saber tudo. Cara, é muito engraçado, porque eu, assim, tinha assistido, né, como eu disse antes, Sakura e Naruto, mas, assim, eu fui ter consciência do que era anime mesmo muito tempo depois. E, assim, eu nunca tinha parado para prestar atenção no que os animes contam, né? Eu realmente não tinha conhecimento do que ela falou agora de ter esse mais romântico e tudo mais, eu não tinha esse conhecimento, agora eu sei, mas... quando eu fui assistir, então, Death Note e Demon Slayer, eu comecei a entender, né, esse mundo dos animes. E Demon Slayer é algo, assim, completamente diferente de tudo mesmo, de tudo. E eu acho que o que mais me chamou a atenção, assim, de cara, é a animação mesmo, né? A forma como eles são desenhados é, tipo, muito bonito. No Death Note, às vezes você via um plano em que os personagens nem tinham boquinha, né? Você via eles ali paradinho e o som da voz. Já Demon Slayer não, é um nível assim de animação, é uma coisa muito maravilhosa. E aí eu comecei assim, né? Tipo, vi o primeiro episódio, a menina lá morreu, virou um demônio. Legal, vou ver o segundo. Legal, vou ver o terceiro. Legal, eu quero assistir tudo. Eu quero assistir tudo, eu quero ler o mangá, eu quero comprar blusas, eu quero ter os animes. Então, assim, e a história em si, né? Falando, não sei se tecnicamente, mas um dos melhores personagens que a gente constrói, tanto em anime quanto em filme ou série, são aqueles em que a gente sempre sabe como eles vão agir em alguma situação. E a gente pega esse trio, os Hashiras, cara, a gente, assim, imagina eles fazendo as coisas do jeito que eles fazem. Então são personagens muito profundos que mesmo que não tenha contado toda a história ainda, a gente sabe. Então a gente meio que entende a história deles, como é que eles chegaram ali. Então me agarrou muito esse anime. Nossa, foi assim uma experiência sensacional. Assisti o filme também, que é outra coisa que abre muitos olhos para um dos Hashiras. E eu pensei em ler o mangá, mas eu tô com medo de ler agora e ver a tragédia acontecendo e querer assistir as outras temporadas, então eu vou ficar na minha. Então, o Demon Slayer, essa coisa que ele tem de apresentar os personagens, ter uma profundidade, é muito legal. E é uma essência que ele traz, assim, tipo, muito forte nele. Porque não é em todo anime que você vai ver isso. Tipo, tem anime que os secundários estão lá pra ser secundário mesmo, e não importa. Mas no Demon Slayer, eles querem mostrar pra gente quem são os Hashiras. E isso é muito legal, porque eles são apresentados lá pro episódio 20,
24, sei lá, e acaba no 26. Então, tipo, é muito pouco que a gente tem deles. Só que você consegue entender os personagens. Tipo, não é como se você soubesse o passado deles, obviamente não. E tem alguns personagens que você meio, tipo, precisa de mais um pouco, mas, em geral, como eles são 9, em geral, tipo, você consegue entender pelo menos 7 ali, você consegue sentir o que eles são. Sim. Exatamente, exatamente. E a Kimberly falou de um personagem que eu gosto muito, que é o... Caramba, esqueci o nome dele agora. Eu gosto muito dele, mas esqueci. É o cara do raio. Você que falou o nome dele agora, esqueci. Ah, o Inosuke. Não, o Zenitsu. Não. O Zenitsu. Zenitsu, isso. Eu sempre esqueço o nome dele. Cara, eu gosto do Zenitsu porque ele é uma junção perfeita de amor e ódio. Sim. Mano, você vê esse personagem pela primeira vez, você quer matar de tanta raiva que ele dá, mano. Ele tem, tipo, muita coisa ruim, assim, à primeira vista. Mas aí, tipo, a gente vai conhecendo ele, a gente vê que ele é um cara leal, que ele tem muitos atributos positivos, sabe? E fora que inconsciente, mano, ele é muito bom na espada, né, mano? Nossa, o maluco é demais. E Sim, mas, mano, é uma coisa que eu gosto disso, que é assim, quando a gente desenvolve personagem, né, que a gente estudou lá no audiovisual, que é trabalhar com camadas em um personagem. E isso daí é uma coisa que a gente vê bastante em Demon Slayers, né? O personagem, ele não é simplesmente uma coisa só. Ele não é simplesmente bom, ele não é simplesmente mal. Ele tem ali os seus lapsos de ser bom, ele tem ali os seus lapsos de ser, tipo, mal. Assim, ele é um mais próximo possível de um ser humano. E é uma coisa que eu acho muito legal, sabe? O Zenitsu é um cara assim que... tem outros também, tem o Yusuke, né? O nome do outro, esqueci o nome. Inosuke. Hinosuke. Que também é um personagem assim que a primeira vez que eu vi eu fiquei, nossa, mano, cala a boca, mano. Mas Não, e depois, quando eu vejo esses dois, a única coisa que eu consigo pensar é que os dubladores, tanto em português quanto em japonês, sofreram muito. Nossa, os caras sim. penaram, sofreram. Devem ter suado ali, devem ter chorado, porque não dá. Eles gritam muito, 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 eles não param de gritar. E assim, eu vi dublado, porque eu gosto muito da dublagem brasileira, e aí eu fui ver dublado, e meu Deus, eles não param, é o tempo todo. Sim. nossa, Não, a exatamente. primeira impressão do Zenitsu já é essa, né? Ir lá gritando desesperadamente pra menina casar com ele, porque ele não quer morrer sozinho. E aí foi essa primeira impressão que eu tive mesmo, de puta moleque chato. Mas, meu, ele virou meu favorito. E eu achei que ele virou meu favorito a partir daquele episódio dos Oni, né? Os demônios, enfim, que fica batendo no tambor, sabe? Porque foi aí que a gente entendeu quem é o Zenitsu. Porque o cara dormiu e virou assim, o foda, o poderoso. Ele soltou raio. Não, e ele, Então tipo, acho que a partir nossa, dali. criança, você é incrível, você é maravilhoso. E, tipo, a criança, tipo, tá bom, beleza. É verdade, ele não lembra, né? Não Você não lembra, faz a e é menor muito ideia. bom. Você que fez isso? Obrigado! Não, e ele achando que o Inosuke é um Oni, tipo, porque o Inosuke saiu correndo da casa. É Nossa, foi maravilhoso. nesse episódio que eles conheceram, né? E aí meio que o trio se formou. E, gente, que trio. O melhor trio da vida, assim. É o melhor, com toda certeza. Sim, a relação deles eu acho muito legal, cara. Parece que eles são irmãos. Eles vivem brigando, mas daqui a pouco estão conversando. Mano, um tá gritando com o outro. É muito legal ver. Sim. Eles são muito parceiros. E eu sinto que o Inosuke, que ele era o mais. Assim, tipo, o Zenitsu a gente dava pra ver que ele era coração, que ele era de boas, que ele só era louco, tipo, completamente surtado, grita, não para. Mas o Inosuke, ele é estranhão. Quando você conhece ele, ele é um personagem estranho, você não consegue, tipo, meio que entender ele. E aí ele vai crescendo, tipo, eu acho que durante o anime, tipo, claro, tirando o Tanjiro e a Nezuko, porque eles são os protagonistas firmados, né? Mas o Inosuke, eu acho que ele foi um dos que mais cresceu durante o anime. E são 26 episódios, ele aparece acho que no 16. E a gente consegue ver o quanto ele vai construindo a personalidade dele, o quanto ele vai mudando, porque ele é completamente diferente no final. Ele é uma pessoa nova, completamente oposta ao que ele era antes. Sim. E pegando o gancho do Demon Slayer, assim, ele tem o filme, né? Então, assim, a gente já vem falando em outros episódios, principalmente sobre a Marvel e Star Wars, e que, tipo, tá meio que virando uma como é que chama mesmo? Enfim, são vários produtos para um único universo, ou seja, tem filme e tem série.
E a Marvel tá fazendo isso, né? Antes era só filme, agora tem série, Star Wars também. Mas aí vem o anime, né, do Demon Slayer, e a gente vê que veio essa série, né, e veio o filme em seguida, que é a continuação direta. E eu não sei agora, não vou saber dizer qual que é o ano do filme, acho que você deve saber, mas... Acho que foi lançado, tipo, em 2020 para 2021, e aí ia ser lançado no Cinemark, aqui pelo Brasil. Ia lançar em cinema mesmo. E, nossa, o filme do Demon Slayer, ele é um movimento gigante, tipo, ele é uma coisa absurda. Quando lançou a Liga da Justiça do Zack Snyder, ela derrubou a PS por um tempo, porque ia ter o lançamento e tinha vazado em lugar e tudo mais. O Demon Slayer, ele derrubou por horas a PS. A PS ficou derrubadíssima. Não dava pra entrar, não dava pra mexer nos Playstations, porque tinha vazado o Demon Slayer na PS e o pessoal tava enlouquecido. Tipo, não dava. E assim, tipo, Demon Slayer, o anime foi lançado, acho que nos últimos 2 anos. Acho, no máximo. E o mangá já tava aí há mais tempo. E o mangá e o anime estão todo dia batendo recorde. Estão todo dia, não para, não para, não para. E mesmo o mangá já tendo acabado, tipo, não para de bater recorde, tá? Todos os dias. Assim, tipo, mangá mais comprado, o anime mais assistido, o anime com mais visualizações, o filme mais assistido. E, assim, a gente pode esperar muito de Demon Slayer, porque eu tenho certeza que o tanto de dinheiro que eles estão lucrando com isso não vai parar agora. Sim. Exatamente. Eu acho bom. Eu não tinha visto nenhum outro anime, né, que tinha o filme. Pelo que eu vi, eu assisti um episódio hoje de Jujutsu Kaisen, porque estão falando muito que ele é meio que o concorrente de Demon Slayer, então eu só quis ver para entender um pouquinho, e é muito legal. Mas eu vi que parece que eles também vão ter a continuação direta como filme, né? E eu realmente não tinha esse conhecimento, assim, dos animes terem filme também, de ter essa continuação, então para mim foi novidade. Tem alguns animes que desde um tempo atrás eles já vêm fazendo isso. Dragon Ball tem filme a rodo. O André bem sabe, o André deve ter assistido todos. E Pokémon também. Pokémon, assim, a cada dia tá lançando um filme novo de Pokémon. Tem da Celebi, tem de um monte de coisa. Passava muito no Brasil os filmes de Pokémon, acho que depois parou um tempo. Mas tem muito filme de Pokémon. Só que esses animes que trazem a continuação direta, tipo, não, aconteceu isso no final do anime, aconteceu isso agora, são poucos. Tipo, acho que Kuroshitsuji, no Brasil é Black Butter, fez isso com um arco inteiro que eles adaptaram como filme. E agora, acho que Boku no Hero fez, mas eu não tenho certeza. E agora veio Demon Slayer fazendo isso. Então, tipo, eu acho que provavelmente vai ser uma coisa que vai vir com força esses animes que trazem o filme como continuação. Porque, querendo ou não, é menos trabalhoso do que você fazer um anime inteiro para explicar um arco. Sim, sim. Então, aí que tá. Eu vou dizer que eu considero um pouco receoso nisso. Assim, enquanto tiver, assim, anime em uma coisa curta como Demon Slayers, eu até, beleza, ok. Agora, o problema que eu tenho é se, por exemplo, uma Marvel da vida começa a fazer isso com os filmes, sabe? A gente tem um pouquinho disso daí em WandaVision que a gente não sabe como é que vai ficar agora, né? Se a série é a continuação direta dos filmes ou vice-versa. Mas é complicado, né? Porque, por exemplo, você tem uma série de filme enorme, aí você vai ter a continuação no anime, numa série, aí a continuação depois no anime, qualquer outra coisa. Você vai ter que acompanhar todas as mídias pra saber o que acontece na história. Você citou o caso de Dragon Ball, só que o Dragon Ball ele não foi assim uma continuação direta, né? Ele lançou o filme como uma continuação, aí eles viram, deu sucesso, ou seja, eles repetiram a mesma coisa no anime. Então, tipo, Nossa, é verdade, eu tinha esquecido disso. Exato, eles adiantaram a história no filme pra depois repetir no anime, que era a mesma coisa do filme. Que eu sinceramente não entendi isso. Eu não entendi o nexo. Eles só queriam fazer o Vegeta dançar 2 vezes seguidas. Ah, é verdade. Nossa senhora. Ai, ai. Não, e pior que eles fizeram isso 2 vezes, porque são 2 filmes. É a Batalha dos Deuses, que é quando o Bills aparece pela primeira vez, e a segunda vez que é o Freeza. O Retorno do Freeza, lançaram o filme do Freeza pra depois eles fazerem a mesma coisa de novo com... Não entendi. E agora tem o terceiro, né, que é o do Broly, que fez um bom sucesso. É verdade. Fez muito sucesso do Broly. Sim, o filme é bom pra caramba, mano. Nossa, Nossa muito senhora. Bom. Mas, assim, é um caso meio... Não sei descrever
pensar de Dragon Ball, né, nesse caso. Os filmes são muito bons, os filmes eles têm uma qualidade muito boa. Mas depois você repetir no anime não sei. Mas assim, a gente falando de Dragon Ball, a gente também tá falando do anime que os caras lutam na velocidade da luz, e aí a gente passa 6 episódios assistindo eles lutando porque tem que passar a luta em velocidade normal. Então... É verdade, é verdade. Dragon Ball tem muito disso. Não sei nem o que dizer. Nossa, mano, Dragon eles eu lembro que na saga, uma clássica que tem que é a saga Frieza, ele usa um ataque pra destruir o núcleo do planeta e ele fala: "O planeta tem 5 minutos". Passam uns 15 episódios nesses 5 minutos. 5 minutos, hein, galera? Aí tá lá, 6 horas de anime, 5 minutos. Acontece muita coisa nesses 5 minutos, mano. Mas enfim, é um resumo de Dragon Ball, gente. Não, mas isso é um clássico dos animes. Tipo, falar que... Eu acho que não é só um clássico dos animes, né? É um clássico, é um clichê. Tipo, ai não, falta 5 minutos pra bomba explodir. Aí você vê lá, tipo, 1 hora de filme acontecendo. E aí, ai, a bomba não explodiu. Amém, faltando 5 segundos. Sim, é bem É isso mesmo. verdade. É uma característica do anime, né, mano? O Death Note faz isso bem, né? Você vê ali o tempo, ele fala assim, ele descreve o tempo lá, acho que é 30 segundos que a pessoa tem pra morrer, uma coisa assim. E aí eles fazem passar bem esse tempo, tipo, te dá uma agonia, né? Você ficando, a pessoa morrer, você fica, cara, e agora? Mas... Não, e puxando o gancho de Death Note, a gente tem um anime que passava assim na mesma época no Animax, e é de Goku Shoujo. É um anime que ele não ficou tão popular no Brasil, mas é de uma menina... No Brasil ele foi trazido como Hellgirl. E aí é uma menina que ela é, tipo, realmente... Ela é meio que a barqueira pro mundo dos mortos. E aí ela tá aqui pra levar as pessoas. Só que ela tem uma equipe de 3 pessoas e funciona de um jeito maravilhoso. Da meia-noite, você entra no site da Jigoku Shoujo, escreve o nomezinho ali da pessoa que você quer que morra, e ela faz o serviço. Você só tem que falar que não. Quando eu morrer, minha alma vai pro Satanás, mas de resto, tudo certo. Nossa, cara, eu não sabia dessa. Interessante, Sim. vou pesquisar mais tarde. Não, e esse anime, ele tinha um marketing muito louco, porque se você fosse no Era um Google site, e procurasse de Goku Shoujo à meia-noite e clicasse no Estou com sorte, você ia pro site direto. Que bizarro. Era muita doideira. Isso é uma coisa que eu gosto muito, quando você trabalha com a transmídia, né? De você ter o seu conteúdo e você ter alguma coisa relacionada ao conteúdo como se fosse na vida real. É muito legal fazer isso. Eu lembro, eu tô lembrando do seu caso que você citou, Kimber, de Dark, né? Fugindo um pouquinho de anime, não, pera, Dark? Era Dark ou era... Não, era Stranger Things. Que tinha um site que tinha alguma coisa relacionada à série, não era? Cara, tem muitas coisas. Eu acho que Dark teve sim alguma coisa, não lembro agora, mas se eu não me engano teve. Mas, por exemplo, Lost teve um site em que você comprava as passagens pro avião em que caiu. E Stranger Things, quando acabou a última temporada, né, que o carinha lá, que eu não lembro o nome agora, faleceu, né? A gente não teve um corpo, não teve morte. Verdade. Ele começou a mudar a foto dele. Ele começou a mudar a foto dele do Instagram todo dia para um número. E aí as pessoas anotaram esses números e jogaram no Google como latitude e longitude. E aí deu um lugar na Rússia, e aí gerou a teoria de que ele tinha sido capturado e estava na Rússia. Enfim. Então tem muito disso, eu acho super interessante. É muito doido, porque Aí... não só na TV, nas séries, nos filmes, a gente tem isso, mas a gente tem em jogos. Tipo, eu e o André, a gente acompanhou ano passado no League of Legends, que foram lançar uma das personagens e fizeram Twitter pra ela, Instagram, teve página no Facebook, teve YouTube pessoal dela, ela postava música, postava cover, postava um monte de coisa, todo mundo... E aí, é uma artista ou é realmente um bonequinho do jogo? E aí ela foi lançada, a Serafine, como uma personagem do jogo. A maior parte das pessoas odeiam ela, mas o marketing foi muito bom. Gente, o marketing é tudo nessa vida. Então, a gente tá chegando aí no fim do KingCast e eu quero fazer uma perguntinha pra vocês, que ela não sei se é polêmica, mas é do mundo do Death Note.
que é os dois finais, né? Entre aspas, dois finais. O momento em que nosso querido L morre e a continuação. Eu acho que isso é uma polêmica, porque tem muita gente que fala que não gosta, tem muita gente que fala que gosta. E assim, quando eu tava assistindo Death Note, eu já imaginei que o L morreria no final. Só que ele morreu, assim, muitos episódios antes do final. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei assim, o quê? Não, corta. Acaba aqui, tá? Não quero assistir. Fiquei frustrada, porque eu queria ver ele desmascarando o L. E aí entrou Melo e Nier, né? São dois personagens que eu particularmente gosto. E assim, não é aquela coisa que eu fiquei incomodada, sabe? Eu gostei. Mas eu preferia mil vezes ter o L no final do que esses dois. Então eu queria saber de vocês. O que vocês acharam disso? Olha, eu gostava muito. É que assim, eu assisti faz muito tempo, mas eu gostava muito do L. Eu queria realmente que o L, tipo, chegasse no final. Mas, tipo. É que o Nier e o Melo, eles são personagens muito interessantes, eles são personagens muito legais. Então, tipo, acho que apesar da gente querer que o L desmascare o Kira e tudo mais, o Melo e o Nier fazem valer um pouco a pena. Tipo, a saga do Melo é muito legal e o Nier é sensacional. Tipo, eu acho que ele é o filhotinho do L, não tem como. E é muito legal, tipo, eu acho que vale a pena. Mas se acabasse quando o L morre também, tipo, não teria tanto problema, sabe? Tipo, ele podia não morrer e resolver tudo. Mas já que ele morreu, podia acabar ali também. Tipo, eu acho que nos dois fica bom, sabe? Então. Essa parte aí eu sou da parte que não gostou muito dessa continuação, porque eu particularmente não gosto muito dos dois, do Nier e do Melo. Eu amo o L de paixão, assim. Eu acho que a introdução dele foi tipo uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida, que é quando ele desafia o Kira na televisão e aí ele descobre tipo onde ele tá por conta do horário da pausa de exibição que ele tinha de local para local, de como ele matava. Tipo, cara, é um personagem sensacional assim que ele nem se mostra, só com a voz dele ele se mostrou demais. E eu gostaria que, da mesma forma que ele apareceu, ele tivesse solucionado esse caso do Kira, sabe? Eu queria que a morte dele tipo, tivesse na mente dele e que fosse algum propósito para desvendar quem era o verdadeiro Kira. É uma coisa que eu queria que tivesse sido feito. Mas, infelizmente, não foi. Eu respeito a trajetória que aconteceu ali com o Melo e com o Nier, sabe? Apesar de eu não gostar muito deles. Mas eu tenho um problema com o final de Death Note, cara. O final de Death Note eu não gostei. Porque o final de Death Note é aquilo, né? Ele foi por causa de um vacilo do outro cara que aí eles conseguiram descobrir o negócio do Light, né? Light Yagami. Então eu queria, tipo, sei lá, da mesma forma que eu fui pego por esse anime de uma estratégia genial, eu gostaria que tivesse sido essa mesma estratégia pra solucionar, sabe? Tipo, desfecho final que fosse assim. Mas eu senti ali que ficou devendo um pouquinho. Então esse é um pouco assim do negócio que eu tenho com Death Note. Porém, Eu acho que todo mundo acha o final um pouco frustrante. Tipo, acho que isso é um consenso mundial. Tipo, todo mundo acha um pouquinho frustrante, no mínimo. sim, sim. Mas eu acho que não. Mas eu, assim, se você fosse me perguntar o que eu acho de Death Note, eu vou falar, eu adoro, eu amo. É ali uma saga ali onde, meu, é sensacional, tem tudo de. Mano, tem os personagens são bons, a premissa é genial, sensacional, né? De um caderno de um deus da morte que simplesmente estava entediado e deixou o caderno cair só pra ver a população ali tacar o caos. E eu gosto de como o Ryuk é trabalhado porque ele tá ali literalmente pra. Não, tô aqui, eu só quero assistir só o que vai acontecer, não vou te ajudar em nada. E assim ele permanece. Então, se vocês puderem assistir Death Note, mano, é um anime genial, assistam. Não, e Death Note depois, eu não sei se é canônico, se é realmente sequência ou alguma coisa assim. Mas um tempo atrás foi lançado, eu acho que foi do escritor de Death Note que ele fez, que era tipo uma pequena, tipo, sei lá, acho que quase uma fanfic que ele fez, e que era sobre o caderno, o que aconteceria com o caderno depois do final do Kira. E aí o caderno ele acaba caindo na mão de um menino lá, tipo, colegial, e o menino sabe que caderno é aquele, e ele decide leiloar.
e começa, tipo, quase uma terceira guerra mundial, porque todo mundo quer o caderno, porque é óbvio, tipo, se você pega um caderno desses, você consegue derrotar todo mundo. E aí, na época, o Trump era o presidente dos Estados Unidos, e aí quem quer comprar o caderno de tudo quanto é jeito é o Trump, porque ele quer se livrar dos rivais dele. Tipo, Nossa, eu acho que eles terem trazido, assim, pra uma questão mais atual, com gente da vida real, foi muito engraçado, foi muito divertido de ler. que legal, gente. Você vê, né, como o universo dos animes traz aí diversas coisas pra gente, né? Então, diga, André. Ainda bem que esse caderno não veio pro Brasil, cara. Nossa. Não tô falando de ninguém aqui específico, gente. Eu só tô falando. Ainda bem que não veio pro Brasil, só isso. Eu queria pedir então uma indicação de vocês, uma indicação do anime favorito de vocês, ou que vocês achem que as pessoas devem conhecer. Porque, gente, sério, conheçam coisas novas, cara. Eu tinha meu coraçãozinho super fechado pra animes, e agora eu tô aqui, entendeu? Louca pelo Zenitsu, querendo tudo que for dele, querendo conhecer outros animes. Então é muito legal mesmo, conheçam coisas novas. E como eu não tenho essa bagagem, eu vou deixar de indicação realmente Demon Slayer, porque é uma coisa assim que vocês devem conhecer. E aí, indicação de vocês agora. Você quer fazer as honras, André? Você ainda tá pensando? Não, eu vou fazer. Eu ia fugir um pouquinho da cultura japonesa falando de O Invencível, mas eu acho que acho que a gente merece um tema específico pra ele, que a gente fale mais pra frente. Então, eu queria falar de 3 animes, eu queria falar o meu top 3 de animes que eu tenho na minha vida. Que não tem como, ali ele começa com Dragon Ball, né? Dragon Ball ali fez parte da minha infância. Eu comecei assistindo Dragon Ball quando o Goku era pequeno, no sábado animado. Né, o Dragon Ball normal, aí eu assisti o Z e assisti o GT, e aí agora eu tô assistindo o Super, então, Dragon Ball desde a minha infância até hoje, parte da minha vida total. O segundo anime eu acho que eu não sei se eu coloco esse em segundo ou terceiro, mas eu vou colocar ele em segundo, que aí vai pra One Punch Man. É um anime mais recente, mas é um anime já voltado mais pro público adulto, que ele trata ali, a história dele também é sensacional, que trata ali a associação de heróis, né, e aí ele trata de problemas como se fossem pessoais mesmo, de vida real, que os heróis passam no dia a dia. E é muito legal também. E o terceiro do meu top 3 dos meus animes preferidos de toda a vida, vai pra Yu Yu Hakusho. Que, cara, eu comecei a assistir ele ele eu assisti numa tacada só, não vou dizer que fez parte da minha vida, tipo, toda a vida. Mas é um negócio que eu tenho no coração até hoje, que eu amo cada personagem que tem naquele anime. E se vocês tiverem a oportunidade, assistam, que é sensacional também. Ah, então eu vou fazer de 3 também. Não vai ser os 3 animes da minha vida, mas eu vou recomendar aqui 3 animes de gêneros diferentes. Então, o primeiro que eu vou recomendar é Nanbaka, que é uma comédia sobre prisioneiros de uma prisão extremamente intensa no Japão. E eles são presos por várias questões diferentes, por várias coisas diferentes. Mas é um anime de comédia. Então chega num ponto onde tem um campeonato e um deles aprende a voar. É o que eu vou dizer. Então assistam, esse anime é muito bom. O segundo anime que eu vou recomendar é Anohana, que é um anime pra quem quer chorar intensamente por horas por dia, porque é perfeito, é um anime sobre superação, sobre como superar pessoas que você perdeu, porque conta a história de um grupo de amigos que, quando eles eram bem criancinhas, eles tinham uma base secreta no topo da montanha, e um dia uma das meninas do grupo acaba morrendo, caindo em um riacho nessa montanha. E aí, quando eles têm 16 anos, essa menina volta como um fantasma e fica meio que assombrando o menino que ela era apaixonada. Então, é um anime sobre superação e é muito bonito, é sensacional. Acho que é, assim, um dos animes mais lindos que a gente tem atualmente, na minha opinião, assim, tipo, tá muito no meu coração, a Nohana. E todas as vezes que eu vi o final, todas, tipo, umas 7 vezes, eu chorei até desidratar. E o terceiro anime que eu vou falar aqui, pode ser Number 6, que é um anime muito escondido, poucas pessoas conhecem. Tipo, eu vi esses dias que o pessoal tava relembrando de Number 6 e eu fiquei, gente, agora? Esse anime lançou em 2010, sei lá.
que é um anime que conta a história de uma distopia futurística e onde as pessoas têm uma cidade que é presa numa redoma e a vida delas são perfeitas, e aí você descobre que do lado de fora dessa redoma tem um lugar que eles chamam de lixão, e é onde mora muitas pessoas, tipo, muitas pessoas que não foram aceitas nessa sociedade perfeita. E aí você acompanha o... Eu não vou lembrar o nome do protagonista agora. Mas é o Nezumi e o outro protagonista que eu esqueci, que eles acabam se tornando meio que um casal no futuro, mas eles se conhecem quando o Nezumi entra na casa do protagonista, que era um menino que vivia na alta classe da cidade, e o Nezumi levou um tiro. E aí esse menino cuida dele, e esse menino acaba perdendo todos os direitos por ter cuidado do Nezumi, que era um fugitivo. E aí a gente acompanha a história deles depois no futuro, quando o protagonista precisa da ajuda do Nezumi, que sumiu durante anos. Uhum. E tem todo um lance sobre a distopia e sobre como o sistema é completamente errado. E é muito legal, é muito lindo. E o anime, assim, não é igual o mangá, mas é muito bom e tem um final muito bonitinho. Arrasou. Então, Estela, muito obrigada por participar do Kingcast de hoje. Foi muito legal, muita informação nova. A gente está conhecendo tudo desse mundo. Então, muito obrigada, Andrezinho. Obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo. E a gente se vê no próximo Kingcast. Obrigada, gente. Beijo, galera. Beijo.